Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a geração da guia da multa da GRRF, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, ok? Como vocês sabem, para alguns tipos de demissão, existe uma multa que pode ser de 20% ou 40% a depender do tipo de demissão. Essa multa é sobre o FGTS, sobre o saldo do FGTS, que vai compor esse saldo não só o que está na caixa depositado, mas também os valores que estão sendo recolhidos sobre as verbas rescisórias do mês. Então, esses valores são somados ao saldo para depois calcular a multa, tá? Vamos ver o processo aqui passo a passo, desde o nosso sistema de folha de pagamento, que a gente está usando no nosso curso, que é o Folha Web, tá? E lá ele vai me dar a opção de gerar o arquivo para eu importar dentro da GRRF. E eu vou mostrar para vocês esse passo a passo, tá? Deixa eu só mudar a nossa tela aqui. Então vamos lá. Aqui dentro do meu sistema de folha, eu já tenho uma rescisão de contrato aqui do Cláudio. Eu demiti o Cláudio agora, dia 2/1 de 2021, ok? Tá aqui a rescisão dele. Você já conhece esse processo, ok? Se quiser imprimir os formulários de rescisão, estão aqui. Tipo de rescisão dele é motivo de dispensa sem justa causa, ok? Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador. Temos aqui a remuneração, né? As verbas rescisórias, todas calculadas, tá? E agora vamos gerar a guia da multa, ok? A rescisão de contrato do trabalhador, ela foi feita com data de 2/1 de 2021. O pagamento eu já coloquei lá no meu cadastro da rescisão, que ela vai ser paga em 11/1 de 2021. Mas isso não tem relação com a data de pagamento da multa, tá? Eu tenho que, na hora de gerar o arquivo para importar, eu digo que dia que eu vou pagar aquela guia da multa. É importante isso porque a guia da multa, especificamente a GRRF, você tem que estar sempre atualizando as tabelas de pagamento, as tabelas de índices do FGTS, tá? Ele não deixa você importar uma guia, um arquivo, desculpe, que não esteja dentro do período de validade do pagamento. Então vamos lá olhar primeiro essa instalação para depois a gente gerar o arquivo para importação, ok? Então vou minimizar minha tela aqui. Está aqui minha pastinha que eu salvei meus arquivos do governo. Está aqui o instalador da GRRF. Vou clicar aqui com o botão direito nele, fazer a minha instalação. Deixa eu só mudar um processo aqui. Ele traz a instalação para cá. Então, vamos lá de novo, executar. Ok, trouxe para cá a minha instalação, ele estava indo para outra tela. Ele me dá algumas informações aqui. Próximo, me diz aonde vai instalar, ok? Se por um acaso vocês trabalham com servidores, muitas pessoas acessam, cada um gera a sua e tudo mais, é o ideal você criar uma pastinha para cada um, para cada usuário, tá? Dentro do usuário tem as pastinhas privadas dele, então você cria uma pastinha lá dentro e salva lá dentro. Se você fizer uma instalação geral no servidor, você vai ter problema, um arquivo vai substituir o do outro, tá? Como isso aqui é uma máquina de uso pessoal, ele não vai ter esse problema porque só eu uso, mas no caso de servidor,
é bom você instalar cada CFIP, cada instalação da CFIP e da GRRF na pastinha de cada usuário no seu servidor. Isso vai acontecer aí com o escritório de contabilidade, principalmente, tá? Então vamos lá, ele vai instalar aqui na minha pasta padrão, que é arquivos e programas. Próximo, está instalando. É importante você entender, como eu já falei antes, lá na outra gravação do curso da CFIP, que você precisa marcar na sua folha e depois verificar se na CFIP está marcado que o recolhimento do FGTS sobre as verbas rescisórias já foi feito, tá? Para você não correr o risco de recolher novamente o que você já está pagando agora, tá? Isso pode te trazer problema. Onde que eu consigo esses arquivos? Enquanto está baixando aqui a tela, baixando aqui instalando o programa, vou mostrar para vocês que aqui no site da Caixa, você tem acesso ao download tanto dos arquivos da CFIP quanto aos arquivos da GRRF, tá? Eles vão ficar aqui em produtos FGTS, ok? E aqui tem uma opção empresa. FGTS, GRRF, e vai ter aqui a pastinha de downloads, tá? Ó, downloads, ok? Aqui vai estar tanto a versão quanto os arquivos de atualização do FGTS normal e da multa, ok? Vamos verificar aqui, está terminando a instalação, demora um pouquinho mesmo. Esse sistema da GRRF, ele usa um banco de dados que ele pode trazer conflito com alguns sistemas de folha. Então, antes de instalar, é ideal que você pegue orientação com a sua empresa de suporte, tá? Para você não ter problemas, ok? Ok, terminou a instalação. E agora, ele geralmente não apresenta o ícone aqui na minha área de trabalho. Vem aqui, procura a GRRF e ela vai estar aqui a minha instalação, ó, dos meus programas, ok? Se eu quiser botar ela na área de trabalho, posso enviar aqui um atalho. No meu caso, vai ficar aqui na minha barra de ferramentas, ok? Vou clicar aqui no meu arquivo, aqui a minha GRRF, o meu programa da GRRF, ok? E aí você pode verificar que ele tem aqui, ó, importar folha de pagamento, cadastrar responsável, restaurar backup. Restaurar backup, eu só tenho arquivo anteriores e eu quero restaurar esse backup. Uma questão importante na primeira instalação. Por mais que eu tenha um arquivo para importar, ele vai me pedir os índices do FGTS, que é aquela tabelinha de atualização que eu falei para vocês. Então, vamos voltar lá na folha de pagamento, vamos gerar o arquivo, ok? Venho aqui na minha folha de pagamento, minha folha web, a rescisão está aqui no módulo de rescisão. Arquivos do governo. GRRF. O meu arquivo de atualização, que eu baixei no site da Caixa, ele tem atualização até dia 9/1/2021. Se eu demitir o empregado no dia 2, eu tenho a partir do dia 3, 10 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, ok? Só que o meu sistema não vai, a GRRF não vai deixar eu gerar pagamentos 9, 10, 11, 12. O meu índice que eu baixei no site da Caixa está até o dia 9, mas dia 9 não é dia útil. Então ele só vai deixar gerar dia 8. Dia 10, 11, 12, 10 ele não vai deixar gerar porque não é dia útil. A partir do dia 11, qualquer pagamento eu tenho que esperar sair o índice novo a partir do dia 10, ok? De janeiro. Então, se eu quiser já gerar agora para já passar para o meu financeiro e deixar o pagamento programado, eu tenho que colocar esse pagamento para o dia 8, senão eu vou ter que aguardar sair o novo índice. Lá no dia 5, 6, 7 ou até o dia 8 deve sair a nova tabela de 10 até 9 do outro mês, ok? Então, não vamos esperar, vamos gerar com data do dia 8. Vou colocar aqui, ó, 0801 2021. Houve recolhimento do FGTS do mês anterior? Houve. Esse FGTS do mês anterior é assim. Eu demiti o cara dia 2/1, ok? Eu poderia não marcar aqui e recolher o FGTS dele de dezembro, que eu vou pagar no dia 7 de janeiro, recolher todo junto com a guia da multa. Mas isso vai me dar um problema, vai me trazer um problema. O meu FGTS de dezembro, que é pago no dia 7 de janeiro, nesse arquivo, nesse processamento, esse empregado, que é o Cláudio, ele ainda está ativo. Então, ele vai recolher normalmente. Então, eu teria que ir lá quando eu gerasse esse arquivo para pagar e colocar que ele já teve recolhimento, botar para não participar do movimento. Isso vai me trazer um trabalho que não é interessante, tá? Isso eu estou falando de um empregado. Imagina se você fizer isso com 100. Você recolher na guia da multa o FGTS do mês anterior. Então você teria que ir lá no arquivo da CFIP do mês anterior, quando você for gerar, tirar todo mundo do movimento porque já foi pago. Não é interessante usar esse processo, tá? Deixa lá, quando pagar no dia 7, ele vai lá e saca o resíduo dele sem problema nenhum, ou saca tudo junto, a depender do tempo que vai demorar para eles fazer o saque da rescisão, tá? É mais interessante. A partir de que, apesar de que eu vou pagar isso aqui dia 8. Se o FGTS vai ser pago dia 7, então vai ser anterior, tá? Mas o ideal é você deixar lá na competência do mês para não gerar processos adicionais que correm o risco de você esquecer de alguma coisa e acabar gerando um prejuízo, tá? Tanto para a empresa e até para você, se a empresa for descontar de você o prejuízo. Então, recolhimento do mês anterior já foi. Então, marco aqui, ó, houve recolhimento do mês anterior. Haverá reposição de vagas? Isso aqui é importante se for menor aprendiz ou PCD, se você tiver nas cotas. Se for, você marca, se não, não marca, ok? Vou gerar aqui, ó, clicar aqui para gerar o arquivo. Gerar o arquivo, ele vai me perguntar onde eu vou salvar o arquivo. Está aqui a minha pastinha, arquivos folha, GRRF, vou colocar aqui dentro, ó. Gerou o meu arquivo e eu vou colocar lá dentro. Agora, terminou o meu trabalho na folha, vou lá no meu sistema da GRRF, está aqui ele aberto ainda. Aquele arquivozinho que eu gerei é para importar aqui, ó. Quando eu clicar, ele vai me perguntar onde está o arquivo. Eu vou dizer que está lá na minha pasta, arquivos folha, GRRF, está ele aqui, ó. Só que ele vai me dizer que não é possível gerar. Por quê? Porque voltando aqui, pessoal, eu cometi um erro aqui na hora de gerar o arquivo. Deixa eu excluir aqui que eu esqueci de um detalhe na hora de gerar. O detalhe aqui é a competência. Competência aqui, ó. Esqueci de ajustar a competência. 01 de 2021. Se não ajustar a competência, ele não vai fazer, não vai gerar o arquivo do mês de janeiro de 2021. Ok?
Tá aqui a data certinha, vou vir aqui e gerar de novo. Por isso que ele deu o arquivo inválido. Excluí o arquivo e gerei novamente um arquivo novo. Pronto, vamos voltar lá no processo agora de novo. Minimizar a tela. Importar arquivo de folha de pagamento. Cadastrar o responsável, que é começar o processo teoricamente manual, tá? De gerar a guia manual. E restaurar backup quando vem de outro programa. Quando vem de outro programa anterior, né? Que você já tinha. Então, vem aqui, ó, importar folha de pagamento, avançar. GRRF. Não é possível finalizar a validação do arquivo. Deseja visualizar? Sim. Veja que ele está me dizendo, ó, tabela de índice do FGTS, 10/1 de 2020 a 9/1. A 9/2 de 2020, tá vendo? Ele está me dizendo que a minha tabela aqui está desatualizada. Essa é a tabela que vem padrão quando eu baixo a instalação. Então ele está com a tabela de vigência de 10/1, olha aqui, ó. De 10/1 de 2020 a 9/2 de 2020. Esse aqui é o arquivo que está disponível lá na caixa para baixar. Então, por mais que eu tenha o arquivo, eu não vou conseguir fazer a importação inicial. Se o meu programa já tivesse instalado, eu tivesse no processo mensal, eu simplesmente atualizava a minha tabela e importava. Mas na instalação inicial, eu vou ter que fazer esse cadastro do responsável antes de importar. Por que o cadastro do responsável? Para eu entrar dentro do sistema, atualizar a minha tabela de índice do FGTS para depois fazer a importação. Então vamos lá, cadastrar responsável. Vou colocar os dados da minha empresa aqui, Staff Cursos. Staff Cursos. Cláudio Saldanha, o responsável. Contato na empresa, 61 3963 6877, e-mail, contato, @staffcursos.com.br, SRTVS 701, lote 38, Asa Sul, 70.340.906, o CEP, Asa Brasília, cidade, Distrito Federal. Tem que tomar cuidado com esses logradores que a gente digita. Se tiver um espaço a mais, ele diz que tem caractere estranho, tá? Então, foi incluído com sucesso. Agora ele vai abrir o programa. Abriu o programa, o responsável já está cadastrado. Ele parece com o programa da Cefip, tá vendo? Cadastro e movimento, ó. Está aqui o responsável, mas não tem empresa e nem empregado, nem trabalhador. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, fazer a carga dos índices do FGTS, ok? Vou vir aqui, ó, já baixei o meu arquivo, ele está aqui, ó, de índices. Ele é um arquivo zipado mesmo, tá? E você vai fazer a atualização com ele. Aqui, ó, atualizando. Importação efetuada com sucesso. Aonde que eu verifico essa informação? Ajuda sobre. Aqui, ó. Tabela de índices. 10/12 de 2020 a 9/1 de 2021. Então, eu posso gerar GRRF até 9/1, só que 9/1 é sábado, ele não vai deixar gerar com essa data. Então, vou fazer com 8/1. Agora, ele vai deixar importar, ó, arquivo, importar folha, GRRF, o arquivo que eu gerei no meu sistema de folha, importou com sucesso, tá vendo? Importação efetuada com sucesso. Deseja solicitar informação do saldo para fins decisórios?
Isso aqui é o seguinte, ele vai gerar um arquivo que vai mandar via conectividade social para a Caixa para pedir o extrato para fins rescisórios. E amanhã, quando você receber, você importa. Então, o seu processo vai ficar muito demorado. Amanhã você importa, amanhã você vai gerar o arquivo, vai transmitir para um dia ou 2 dias depois receber a guia. Então, vai demorar muito. Então, essa informação do FGTS, você pode pegar o saldo dos últimos 6 meses, que já vem com saldo para fim rescisório atualizado. O extrato dos últimos 6 meses, mas o saldo é atual. Enquanto isso, você espera o extrato para fim rescisório que você pede lá na conectividade, tá? Então, vou marcar aqui não, para a gente fazer um processo mais rápido. Então, está aqui o meu responsável, está aqui a minha empresa, os dados dela, ok? A minha empresa não é optante do Simples. Isso aqui para GRRF não vai fazer muita diferença, é apenas informativo, tá? Se quiser alterar algum dado, alterar. Tem coisas que ele vai deixar você ajustar, ok? O KNAI é obrigatório, o FPAS, se é optante ou não, e os dados da empresa, ok? Fechei aqui. E os dados do trabalhador vieram importados da folha de pagamento. Dados cadastrais, dados financeiros e dados consignados. Dados cadastrais, PIS, CPF, categoria, se é empregado ou não, desculpa. Se é empregado, se é autônomo, o que for, tá? No caso aqui não poderia ser autônomo, né? Se é empregado, se é aprendiz, se é temporário, não é? E aqui você vai ter o tipo de categoria. O autônomo, claro que não cairia aqui, é o costume. Sexo masculino, graduação, grau de instituição, se é grau de escolaridade, né? Nível médio, superior e assim por diante. CBO, carteira de trabalho. Se não tiver carteira de trabalho, vai ter que vir aqui os 7 primeiros números do CPF e depois os 4 últimos números do CPF. Data de nascimento, data de admissão, opção do FGTS. Já falei isso aqui para vocês. Todo mundo que foi admitido depois do 5/10/88 é optante obrigatório. Movimentação é a data que ele foi demitido, tá? 1/1/2021, não, a demissão dele foi dia 2, não foi dia 1. Vamos verificar aqui se existe algum erro aqui na rescisão do trabalhador, porque ele foi demitido no dia 2. Deixa eu verificar aqui se eu não coloquei a informação errada. Data de demissão, 2/1. Por que ele tinha trazido 1/1? Talvez ele tenha trazido 2/1, porque o aviso do prévio indenizado que começa dia 2, mas a data da dispensa é dia 2 e o aviso começa no dia 3, tá? E não dia 1º. Então tem que fazer esses ajustes para não dar problema nos cadastros. Depois a gente verifica se saiu tudo certinho. Dados financeiros, se for um terceirizado, você vai indicar quem é o tomador, ok? Dados bancários aqui do trabalhador. Se for dissídio, quando você está recolhendo uma GRRF, se você está recolhendo uma GRRF por diferença de rescisão, você tem que colocar aqui, ó, a data que foi o dissídio. Quando sai o dissídio, você tem um prazo lá para fazer o pagamento sem multa, tá? E aqui as remunerações, ó, mês anterior, que a gente optou em não pagar. Mês da rescisão, 88710, e aviso prévio indenizado. Aqui entra aviso prévio indenizado e 13º indenizado. E aqui entra o mês da rescisão. Vamos ver se ele trouxe os valores certos. Vamos visualizar a rescisão do empregado aqui. Mês da rescisão vai ser 387 e 10.
Tá aqui o valor. Ele trouxe 887. Tá. No caso de janeiro, as demissões de janeiro, o sistema da Caixa tem um problema com essa apuração do aviso prévio indenizado, tá? Então, quando é em janeiro, ele joga o 13º indenizado aqui para o mês da rescisão. Mas no mês normal, ele cairia aqui, ó, junto com o aviso prévio indenizado. Depois eu vou fazer outra simulação para vocês verem, tá? A Cefip, ela vai ter problema com isso, tá? Então, por isso que ele já joga para o mês da rescisão, tá? Mas, na realidade, esse aviso prévio indenizado, o lugar dele é aqui, ó. Isso aqui acontece só por causa da demissão no início de janeiro, que a Cefip não vai reconhecer esse AVO, tá? Para aviso prévio indenizado, ok? Então, tá aqui, 500 mais 387. Vou mostrar para vocês aqui, ó. R$ 500 de 13º do aviso prévio, que é indenizado, ok? Mais o 387, somando os dois, 58710. E o aviso prévio indenizado, 7.200, ok? E aí, temos aqui, pensão alimentícia não existe. Essa pensão alimentícia na rescisão tem que ser analisada com calma, tá? Muitos ofícios não são claros a isso, tá? Então, se incide sobre todos os rendimentos do trabalhador, sobre rendimento bruto, a gente tem que colocar sobre o FGTS também, tá, pessoal? FGTS é rendimento, só que não é entregue para o empregado todo mês, fica depositado na caixa, tá? Se o empregado quiser questionar isso, ele tem que pedir para o juiz colocar uma ressalva ou fazer outro ofício informando que é exceto o FGTS. Mas quando o trabalhador recebe pensão, ou recebe não, paga pensão sobre rendimentos brutos, brutos é tudo, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Se é percentual ou valor, vai estar aqui. Só vem essa informação para cá quando for incidir no FGTS. Se for uma pensão que o cara paga um salário mínimo por mês ou um valor fixo por mês, não tem nada a ver com o FGTS. Você vai descontar na rescisão do cara e pronto. Isso aqui é apenas quando ela vai influenciar no saldo do FGTS do empregado, tá? E aqui, saldo para os fins rescisórios, informado pela Caixa. Se eu tivesse pedido aquele arquivo, ele ia estar aqui. Depois de importada, a informação estaria aqui, ó, tá? Como eu trouxe do meu sistema de folha, o saldo do FGTS, a informação está aqui, ó. Está informado pela empresa. Tanto eu poderia colocar lá no cadastro da rescisão, como eu poderia ter digitado aqui, porque ele ia abrir para eu digitar. Aqui, a próxima aba, dados do consignado. Se por um acaso o empregado tem aquele empréstimo consignado que tem o FGTS como garantia, você vai colocar as informações aqui, porque ele não vai poder sacar antes que essas empresas tenham a parte delas descontada, tá? E aí, depois disso, eu escolhi um aqui, mas não deveria ter. Deixa eu alterar aqui, porque eu preciso alterar essa data que ele trouxe errado. Ok? E aí, confirmou. O cadastro do empregado está correto, verifiquei as informações. E agora eu vou fazer a minha geração. Movimento, parecido com a Cefip, né? Vou dizer aqui se participa do movimento. Marcar a participação. Estão participando, ok? Ele já vai me trazer um resumo aqui. Da mesma forma que a Cefip, eu posso simular o movimento. Então, ó, simulei o movimento aqui, ó. Se eu tivesse 1.000 trabalhadores, ele ia gerar só uma guia para a empresa. E aqui estariam listados todos os trabalhadores. Então, isso aqui é o valor a recolher
E isso aqui são os trabalhadores que estão nessa guia. Se eu clicar aqui em detalhes, ó, ele traz todo o resumo da minha GRRF, ó. Data de movimentação 2/1, código I1, categoria 1, que é empregado, data prevista para pagamento dia 8/1, remuneração 7.200 aviso prévio indenizado, remuneração do mês 887,10, aqui tem o valor do depósito 10,96 e aqui o valor do depósito do FGTS e aqui o valor da multa, tá? Eu já tinha um saldo que eu trouxe de lá, somou esse valor do depósito do aviso prévio indenizado mais o depósito do mês. E aí, agora eu posso pedir para gerar o meu movimento. Venho aqui, fechamento. Ele vai gerar o meu arquivo, da mesma forma que ele faz com a CEFIP. Declaro que foi efetuada a anotação na carteira de trabalho do empregado. É uma declaração que não tem muito sentido, porque tem gente hoje que nem tem carteira de trabalho mais, mas você marca assim lá para satisfazer o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho hoje, né? Então, vou gerar o meu arquivo, vou deixar ele dentro da mesma pasta, igual eu pedi para vocês. Salvem dentro da pasta de vocês de aula, tá? Para não gerar problema para vocês. Esse arquivo, ele fica desse jeito e ele não vai deixar eu gerar a minha guia. Ele vai precisar do protocolo, tá vendo? Então, ele não vai deixar gerar. Então, vou fazer aquele processo que a gente já fez com a CEFIP. Fechar aqui minha rescisão, vou abrir aqui a minha conectividade social. Conectividade. Vou botar, acessar o site da Caixa que é mais seguro, né? caixa.gov.br. Produtos. Conectividade social. Acessar a conectividade. Vou procurar o meu certificado, que ele já pediu aqui, Staff Consultoria. Como eu já falei para vocês, cada navegador que tiver configurado com a conectividade, ele vai pedir as informações, tantas vezes ele achar que é necessário, não é padrão, tá? Então, acessei a conectividade, caixa postal. Aquela solicitação de arquivo do saldo, ele ia chegar aqui, ó, na minha caixa de mensagem, tá vendo? E aí esse arquivo eu ia baixar e importar lá na GRRF. Eu peço hoje, já chega amanhã, mas vai demorar o seu processo, né? Então, clica em nova mensagem. Serviço, selecione o serviço, GRRF, continuar. Clicar aqui em permitir. Uma sugestão a vocês, essas telinhas que aparecem quando você entra na conectividade, você tem a opção de marcar ela para não aparecer mais. Eu sugiro a vocês que deixem ela aparecendo, porque às vezes ela dá erro e porque ela está marcada para não aparecer, o erro não aparece, não fica claro, tá? Então deixa ela aparecendo, que essa conectividade social é um dos maiores problemas que nós do DP temos, ok? Brasília DF, GRRF, teste. Anexar arquivo, vou lá na minha pasta. Trouxe aqui as informações, salvar. É um processo muito parecido com a conectividade com a CEFIP, né? Vou salvar o arquivo aqui na pasta, ó. Ele vai salvar, depois é só enviar. Agora eu clico aqui em enviar. Permitir. Abriu aqui porque ele não enviou direto.
Vou procurar o meu arquivo. Tá ele aqui zipado. E enviar. Agora ele vai gerar o protocolo. Gerou o protocolo. Agora eu consigo imprimir a minha guia para pagamento. Salvar o protocolo. E vou salvar ele em PDF também por segurança. Esse protocolo, pessoal, ele fica disponível, tá? Se você por um acaso precisar desse protocolo novamente, ele está aqui, ó, na pasta de arquivos enviados, tá? Aqui, ó, itens enviados, tá vendo? Tá aqui a minha GRRF de teste. Eu enviei uma CFIP, tá aqui também. Se eu quiser emitir o protocolo, ó, eu clico aqui, ó, tá aqui embaixo, ó. Protocolo, tá vendo? Ele aparece de novo, ó, certo? Então, tudo que você transmite fica aqui na sua pasta, na sua conectividade, no seu envio, tá? Terminado, vou vir aqui agora no meu programa da GRRF. Vou fechar aqui, esse programinha é meio chatinho mesmo às vezes. Fechou. Fechou não. Fechou. Vem aqui agora, abriu já direto onde ele tinha parado. E vou lá buscar meu protocolo. Ó, o protocolo aqui, o protocolo é o arquivo XML, tá, pessoal? E aí, aqui, ó, a guia para pagamento, se eu quiser visualizar ou imprimir, só clicar aqui, ó, tá aqui a minha guia para pagamento, com código de barra e tudo mais. E agora, trabalhador, para cada trabalhador, você vai ter um relatório de resumo, com todas as informações do pagamento dele, ó, ok? Então, quando você gera a GRRF pelo programa, ele vai gerar um relatório do trabalhador e um boleto de pagamento. O correto, se você ainda não tiver recebido o documento com o pagamento, que ele vai chegar para você aqui, ó, você pode fazer essa carga de verificação de pagamentos, tá? E ele traz para você as guias processadas. Ele vai sair com código de barras esse relatório aqui de pagamento do relatório do trabalhador. Quando você receber as guias processadas, ele vai substituir esse arquivo e aqui embaixo
vai sair as informações de pagamento. Se você já tiver recebido, quando for pagar o empregado, a rescisão, você pode entregar esse documento para ele. Caso contrário, você pode tanto entregar esse documento aqui, que tem um identificador de pagamento, como pode entregar os dois, que tem um resumo e com valor de pagamento. Lembrando que nesse caso aqui, a chave só vai chegar no outro dia. Tem vezes que demora até 2 dias para chegar. E ela vai chegar aqui na sua conectividade, na sua caixa de entrada, tá? Vai chegar o seu arquivo aqui na caixa de entrada. Vai chegar o seu arquivo aqui, ó, guias pagas, tá vendo? Chegaram guias pagas aqui em 7/12/2020, ó. Ok? Então é isso, pessoal. Conectividade social para o envio da GRRF. Agora, se você quiser fazer direto pelo empregador web, é simplesmente você entrar aqui na conectividade social, ok? Empregador. Deixa eu só zerar aqui o meu navegador, ver se ele vai abrir novamente aqui. Caixa. Acessei. Empregador. Aqui, pessoal, nesse módulo empregador, você tem vários serviços, tá vendo? Aqui, ó, você pode fazer alteração em dados da empresa, em dados do trabalhador, interesse do trabalhador. Aqui tem RDT que você pode ajustar. Você pode retificar dados do empregador. Aqui, ó, simular cálculo da GRRF. Aqui você gera uma simulação e gera guia para pagamento. Aqui é muito prático. Quando eu vou fazer guia de multa de um empregado só, eu faço por esse módulo. Aqui não deve ir porque eu não tenho um saldo aqui na staff. Apesar que apareceu aqui, ó. Apareceu meus dados, ó. E aqui eu vou preencher. Se eu tivesse saldo na conta do FGTS da staff, estaria aqui, ó. Valor dos depósitos, JAM, valor total, base para fins rescisórios. Então aqui ele já traz tudo da sua conta. Quando você colocar os dados aqui de pagamento, você colocar os dados aqui de pagamento direitinho, os dados da empresa, FPAS, se é optante do Simples ou não, vou colocar aqui não. Aqui vem, ó, valor recolhido e não processado, ou seja, você já pagou, mas não está na conta ainda. Você bota o saldo aqui. Competências em atraso e não recolhidas. Se você sabe que não recolheu competências em atraso, você pode colocar esses valores aqui, ó, tá? Depois o JAM, multa e juros, você, quando fizer o pagamento em atraso, vai para a conta do empregado. Data da quitação, 02/1/2021. Código de saque, 01. Data da movimentação. Data da quitação, na realidade, é 8/1/2021. Data da movimentação, que é a demissão, 08/01/2021. Código de movimento e 1. Aviso prévio trabalhado ou indenizado. Se fosse dissídio coletivo, você ia colocar a informação aqui, ó. Agora, remuneração mês anterior, não tem. Mês da rescisão, foi 837, não é isso? Deixa eu verificar aqui nosso programa, se não está aberto. Fechou de novo. Tá aqui, ó, nossa rescisão. 88710. Aqui viria 88710 e aqui viria 7.200. Como eu não tenho saldo do FGTS, ele não vai deixar ir para frente, tá? Eu deveria ter saldo aqui para ele deixar eu fazer recolhimento. Deixa eu ver se eu boto um valor aqui de 0,1, ver se ele vai deixar. Se ele deixar,
porque ele vai compor um saldo aqui inexistente. Ó, passou para frente, ó. Vou ter um saldozinho aqui e ele aceitou. Então, ó, passou para frente aqui no preenchimento da guia, tá vendo? E aqui eu completo. Aqui ele já trouxe as informações dos valores a serem pagos, ó. Valor do saldo, valor sobre o saldo do mês, 70,96 e valor sobre o aviso pré-indenizado. E aqui ele tem o valor da multa. Só que como eu não botei o saldo lá, ele não trouxe essa multa. Deixa eu colocar o saldo correto aqui, retornar. Deixa eu pegar aqui no meu sistema de folha. Ele não vai trazer o saldo aqui não. Vou fechar aqui a GRRF de novo. Abrir novamente que ela deu problema aqui de novo. Pronto. O valor aqui do trabalhador, 5.980. Vou colocar aqui então, ó. Competências em atraso e não recolhidas. 5.980. Pronto. Vamos ver se ele vai dar certinho agora. Pronto, passou para frente. O total é recolher. Vamos ver se ele está batendo aqui com a minha guia. Três mil duzentos e noventa e sete e 74. 3.297,74, tá vendo? Então, ele já teria um saldo aqui, eu tive que simular, porque eu não tenho. Boto meus dados aqui, ó, Cláudio Saldanha, dados da empresa, 61 39636877, endereço SR TVS 701, lote 38, Asa Sul, Brasília, TF 70.340.906. Aqui, se eu tivesse tomador de serviço, eu ia indicar em qual tomador ele estava trabalhando, é aquela questão da terceirização. Colocaria os dados aqui do tomador
já trouxe o FPS, aqui ele está me pedindo o KNAI. Vou verificar qual é o KNAI da minha empresa. No meu aqui, ó, é 8599604. Eu já sei qual é, tá? Existe pensão para o FGTS? Não. Não. Telefone do empregado. Vou botar um número aqui. 99999. Pronto. Brasília. Pronto. Vamos ver se ele vai gerar. Então, por aqui, ó. Confirma. Sim. Falta clicar aqui naquela declaração da carteira de trabalho. Aqui ele vai gerar GRRF para mim, ó. Gerar GRRF, ó. Já gerou a minha chave. Vou vir aqui e imprimir a minha chave para passar para o empregado. Não vou precisar esperar um dia ou dois para essa chave chegar lá na caixa postal da conectividade. Vou botar aqui, ó, chave. Ok? Clique em continuar. Aqui, ó, ele já dá o dia de saque, tá vendo? Ó, 10/1/2021, tá? E continuar, ó. Aqui ele vai gerar a minha guia, ó. Gerou a minha GRRF, ó. E ela já sai com código de barras. Eu pego uma dessas vias e passo para o trabalhador. Imprimo em duas vias, passo uma para o empregado. Apesar que ele já vem em duas vias, tá? Você imprime uma para o empregado e outra para a empresa. Pronto, tá aí. E aqui você já fez a comunicação de movimentação do trabalhador, ok? Então, esse processo aqui, se você vai fazer uma rescisão apenas, uma multa ou duas ou três, né? É interessante porque ele já gera a guia na hora e já traz os dados da conta do FGTS do empregado. E você não ficar esperando 2, 3 dias para receber a chave, ter que importar arquivo, transmitir arquivo e assim por diante. Tá bom, pessoal? E lembrando, esse arquivo que a gente importou aqui no sistema da multa, qualquer sistema de folha gera, tá? Eu fiz uma simulação aqui com o nosso sistema da Folha Web, que a gente usa no curso informatizado, mas qualquer sistema de folha vai gerar para você fazer a importação, ok? E aí você faz o processo e transmite o arquivo. Se quiser fazer direto no empregador web, você já sabe o caminho. Aqui no empregador web você tem vários recursos e é uma ferramenta muito importante e que trouxe para a gente no DP muitas facilidades aí no dia a dia. Então aqui você pode pedir o extrato do empregado. Esse extrato aqui ele vai vir só com a movimentação dos últimos 6 meses, mas ele traz o saldo atualizado. Extrato analítico vai analisar, vai trazer todos os depósitos do empregado, ok? E se tiver faltando algum mês, ele te informa se está faltando uma competência. Essa questão de informar, a conta do FGTS, ela não tem informação se o cara se afastou pelo INSS ou se ele ficou em licença remunerada, o que foi? Ele só vai te dizer que falta. Se você olhar que aquela competência falta e está correto, que ele não trabalhou, beleza, mas é só para você se atentar. E aqui o saldo para fins rescisórios que vai trazer a mesma informação de competências que faltam. E aqui você tem uma série de outras possibilidades, transferência de conta vinculada, tá vendo? Inconsistências de contas, você tem os relatórios aqui, ó. Relatório de contas com inconsistência, aqui é importante, às vezes você está tentando tirar um extrato, não sai, então aqui traz todas as contas que têm inconsistência, não só dentro dos dados da Caixa, mas também fazendo confronto com informações do PIS. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo módulo, então. Um abraço.